Como eu disse, eu trouxe agora essa polêmica do Google e do X. Eles estão ali contrapondo a ação da Tabata contra a candidatura de Marçal. O que o senhor traz a respeito desses argumentos que essas redes sociais colocaram, né? Trouxeram ali alguns artigos, né, do Código Eleitoral, do Marco Civil, enfim. O que o senhor tem a trazer? Isso se sustenta de fato? Dá para a gente seguir assim com essa argumentação? Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui mais uma vez. É interessante essa questão trazida pelas Big Techs, na verdade, o Google, o antigo Twitter, o X, porque, de fato, eles analisam a situação à luz das plataformas, dos interesses das plataformas, e não, de fato, o que interessa a justiça eleitoral, o que interessa a paridade de armas numa eleição. Não é? De fato, não é a página em si que traz a ilegalidade, mas é o recorte dessa página que traz essa consequência, o recorte dessa página, do que é publicado nessa página, que é transferido para terceiros e remunerados terceiros, em favor do candidato Pablo Marçal, que aí pode gerar essas consequências. Então, de alguma forma, as páginas e o conteúdo dessas páginas estão ligados diretamente à irregularidade que o Pablo Marçal está cometendo, qual seja, de remunerar pessoas terceiros para aumentar o seu capital eleitoral. Então, de forma de que isso na legislação eleitoral, essa situação, essa circunstância é realmente vedada e proibida. Pois é, a gente já, inclusive, ontem ouvimos o Alberto Rolo aqui sobre esse tema, onde ele explicou a questão dos endereços, né? De que para ele realmente emitir esses conteúdos, esses cortes, que isso só seria possível se fosse na rede dele e não na rede de terceiros, ou seja, você pagar pessoas para fazer e disseminar esse conteúdo. E aí vem a seguinte questão: a gente está, é claro, num contexto digital, que é absolutamente novo. Eu imagino que nenhuma outra eleição a gente tenha tido esse grau, esse nível de atuação das redes sociais. Queria saber se o senhor já acompanhou anteriormente alguma situação parecida com essa que o Marçal e Boulos e Tabata estão enfrentando, né? Essa questão de impulsionamento de conteúdo na internet, disso ser barrado, disso ser proibido. Você já acompanhou algum caso semelhante? Na verdade, o que nós temos dito aí, nós que trabalhamos com o eleitoral há muito tempo, e agora, muito mais ainda com o direito digital, né, em geral, tem sido surpresas e questões inusitadas a cada momento. Pensávamos nós, e o TSE também pensou, que o conteúdo, a preocupação maior seria a questão do deepfake, né, a sobreposição de imagem e voz em candidatos. Mas, de fato, o Pablo Marçal demonstrou aí, dentro da sua expertise, que é a utilização de redes sociais, que há outras maneiras, outras circunstâncias que podem, de alguma forma, beneficiar os candidatos, não só pela utilização da internet, mas pela remuneração que aquilo pode trazer ao eleitor. De certa forma, você está pagando muito dinheiro até para que os eleitores, em geral, se você nem conhece, faça propaganda de você. Na verdade, essa questão é inusitada e talvez isso explique um pouco o porquê da justiça eleitoral e porquê de todos nós ainda estarmos comentando ainda sem uma certeza concreta, sem um dado concreto. E eu acho que as próprias páginas digitais e próprios Big Techs, aí, no caso o Google e o X, estão preocupados com a repercussão que isso pode gerar nas suas próprias páginas. Porque, de fato, as páginas em si, elas não podem, em tese, a direito fundamental garante que elas não podem ser censuradas previamente, né? Então, que eles reclamam que se eu estou impedindo impedindo uma pessoa de utilizar as redes sociais agora, eu impeço dele lançar, inclusive, propagandas lícitas, né? No caso, isso foi suprido, eu entendo, mesmo que de uma forma amena,
pela possibilidade dele criar novas páginas eleitorais. Mas, de fato, é uma situação bem ainda incômoda para todos nós, nós operadores do direito, nós que nos estamos dando a cada tempo, com os novos e os próximos desafios do direito eleitoral e do direito digital. A tecnologia, a inovação tecnológica vai gerar a cada momento, a cada instante hoje, novos desafios para a justiça eleitoral, que ainda é muito analógica, né, na maneira como enfrenta todos esses temas. Sim, essa contestação, Fernandes Neto, surpreendeu em alguma medida, assim, desde que surgiu a primeira contestação, né, a ação da TAP, da candidata, né, do PSB, em relação às redes de Marçal, já poderia se imaginar que essas redes sociais, essas plataformas podiam contestar? Você já acompanhou algo, você que acompanha, né, esse perfil já há bastante tempo, o que você já imaginava sobre isso, ou vocês foram realmente surpreendidos com essa medida? De uma certa forma, a medida causou surpresa pela situação de que, em razão o fato inusitado que esse método utilizado pelo Marçal causou, né? E seria comum, e na verdade as plataformas têm de alguma forma têm sido muito resistentes a qualquer tipo de regulamentação no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. A própria regulamentação feita pelo TSE, por exemplo, o Google deixou de fazer conteúdo impulsionado, né, pago, em razão dessas eleições de 2024, exatamente para evitar a intervenção do TSE, e o X tem demonstrado que não tem interesse em participar de qualquer tipo de acordo que possa determinar uma moderação nesse uso, né? Na verdade, é muito difícil você conter a inteligência artificial mediante utilizações de pessoas analógicas. Nós só podemos combater a inteligência artificial pela inteligência artificial. É humanamente impossível, né? Então, se entende bem, se é muito fácil entender o porquê da preocupação das Big Techs, do Google e do X. De fato, se essa medida, de uma certa forma, for elastificada, né? Se for aumentada, ela pode, inclusive, impactar a utilização de muitas páginas desses próprios aplicativos, ou de muitos termos desses aplicativos. Então, assim, é uma forma não de defesa dos direitos fundamentais ou da liberdade de expressão, mas é uma defesa, antes de tudo, dos próprios interesses financeiros, econômicos e das plataformas, que também são interesses legítimos, né? Mas que podem, de alguma forma, afetar a paridade do jogo eleitoral. Bom, Fernandes, eu queria, para a gente finalizar, muita gente chegou na nossa conversa e acabou perdendo o início da sua fala. Então, eu queria que a gente só concluísse de uma forma mais breve, trazendo o que é que diz a lei, né, sobre o impulsionamento de conteúdos em campanhas políticas. A gente está falando de 2024 e estamos falando da campanha de Pablo Marçal. A lei permite que candidato ou partidos políticos façam impulsionamento de suas redes sociais, dentro do limite, dentro daquelas redes sociais informadas à justiça e dentro dos limites de teto de gasto que tem a lei em cada eleição, né? De cada candidato, cada cargo que postula. Ela permite. Ela não permite, no entanto, que terceiros impulsionem, né? E muito menos que pessoas também sejam financiadas para fazer propaganda de terceiros, de candidato, né? Ela não permite que pessoas sejam financiadas para fazer propaganda de candidato em redes sociais. Então, nesse sentido, foi em razão dessa situação que as plataformas, as páginas do Pablo Marçal nas redes sociais foram vedadas e foram suspensas em razão desse financiamento a terceiros.